bom dia. Uma segunda-feira abençoada para cada um de vocês. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor proteja vocês, guarde. E que o Senhor, nessa segunda-feira, venha continuar falando com cada um de vocês de uma maneira sobrenatural. A palavra que o Senhor me deu nessa manhã foi sobre o perdão. O perdão é algo muito importante nas nossas vidas. Quando nós perdoamos as pessoas, nós se sentimos livres, né? A falta de perdão é um fardo que, quando nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou aqueles que, se nós tem algo contra o nosso irmão, se nós não perdoar, nós passamos a carregar um fardo muito pesado. Nós somos prisioneiros daquele fardo, né, da falta de perdão. A palavra do Senhor nos ensina muito sobre isso, sobre perdoar aqueles que nos ofenderam, né? O Senhor já fala conosco na oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus nos ensina a orar, ele, em uma passagem do Pai Nosso, ele fala sobre nós perdoar aqueles a quem nos tem ofendido, né? Para que Deus possa nos perdoar também. Então, o Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, ele mostra que todo dia nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Porque nós precisamos pedir perdão, também perdoar, né? Para que nós possamos, quando nós perdoa o nosso irmão, o nosso próximo, nós também recebemos o perdão de Deus. Para que Ele também nos perdoe, para que nós tenhamos uma vida liberta, uma vida livre, uma vida abençoada, né, pelo Senhor, porque a falta de perdão, ele nos torna prisioneiro, né, ele trava a nossa vida, né. Então, para isso eu vou ler uma passagem aqui na palavra do Senhor, em Mateus 5, versículo 23 e 24, que fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então, essa passagem ela é muito importante para a nossa vida. Aqui Jesus está falando que se eu for entregar algo no altar do Senhor, uma oferta, e quando eu chegar lá diante do altar, se eu lembrar que eu tenho algo contra o meu irmão, eu preciso deixar aquela oferta ali no altar e procurar o meu irmão, pedir perdão e perdoar ele, e depois eu volto e ali eu faço a entrega da minha oferta ao Senhor. O que o Senhor está falando conosco sobre isso? Ele está falando que se eu tiver algo contra o meu irmão e eu for entregar uma oferta no altar do Senhor, sabendo que eu tenho algo, mágoa, raiva dentro de mim, do meu irmão, o Senhor não recebe a minha oferta. Essa palavra é muito clara, que quando eu não perdoo o meu irmão, ou quando vice-versa, né? Que eu preciso perdoar para que eu também seja perdoada por Deus, né? Então, a minha oferta, a minha oração, a minha oferta Deus não recebe, e a minha oração também Deus não responde. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a falta de perdão, porque a falta de perdão na nossa vida, ela trava a nossa vida, porque Deus, nem minha oferta Deus vai receber, nem a minha oração Deus ouve, mas não responde. E a falta de perdão, ela nos deixa doente,
A mágoa, ela traz consequência muito trágica na nossa vida, né? A nossa alma, ela fica enferma, né? E a falta de perdão também, a pessoa que não perdoa, ele é uma pessoa atormentada também, né? Ele vive sempre atormentado, né? Então, é isso que o Senhor nos ensina nessa manhã, que se eu tenho algo contra o meu irmão e eu não sou capaz de perdoar ou de pedir perdão a ele, Deus também ele não vai me perdoar. A minha oferta não é recebida pelo Senhor. Agora, quando eu me livro de tudo aquilo, eu perdoo, eu peço perdão, eu me sinto uma pessoa liberta ali para ofertar ao Senhor, para fazer a minha oração e o Senhor responder, né? Então, tem outra passagem aqui também que o Senhor fala em Mateus, capítulo 18, versículo 24 ao 35. Eu não vou ler tudo, porque o vídeo fica muito grande, mas depois vocês podem meditar. Essa passagem também nos mostra que Pedro, quando ele andava ali com Jesus, ele pergunta para Jesus: Senhor, mestre, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão, sendo que ele peca contra mim, ele me machuca, né? Quantas vezes eu posso perdoar? 7 vezes? Aí Jesus responde para ele: não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, né? Então, Jesus está falando, toda vez que o meu irmão pecar contra mim, eu não tenho limite para me perdoar. Todas as vezes que ele pecar, eu tá sempre perdoando ele, né? Então, Jesus continua contando uma história de um rei. Essa é uma parábola de Jesus Cristo, né? Ele fala sobre um rei que de repente ele resolveu prestar conta com os seus devedores, com todas aquelas pessoas que deviam a ele, né? E ali ele chama um servo dele que deve muito para ele. A palavra de Deus fala que ele deve 10.000 talentos para ele, para o rei. E ali quando ele chega diante do rei, ele não tem como pagar. Ele fala para o rei: eu não tenho como pagar. Então o rei fala para ele: então eu vou pegar você, sua esposa e seus filhos e vou vender para que você possa pagar a sua dívida. E a palavra do Senhor fala que ali aquele servo, ele cai de joelho ali aos pés do rei e pede a misericórdia dele. E pede para ele ter paciência mais um pouco com ele, que ele vai pagar tudo que deve para ele. E ali aquele rei, ele tem de misericórdia para com aquele servo. Ele se enche de compaixão daquele servo, tá ali de joelho pedindo a misericórdia dele, e ele não só perdoa aquele servo dele, como ele também perdoa a dívida. E ali aquele servo, ele sai todo feliz porque o rei teve misericórdia dele. Mas a palavra nos ensina também que no caminho, aquele servo que foi perdoado pelo rei, encontra também uma pessoa que deve para ele. E deve bem menos do que o que ele devia para o reino. Aquele servo, ele deve 10.000 talentos para o rei. E aquele servo que ele encontra no caminho deve apenas 100 talentos para ele. E ali, quando ele vê o conservo dele, ele vai atrás de receber a dívida, né? E o conservo dele também faz a mesma coisa. Se prostra diante dele e pede também misericórdia. E pede paciência. Tenha paciência comigo, que eu vou lhe pagar tudo o que eu lhe devo. Ou seja, o que o servo fez diante do rei, aquele conservo dele também fez a mesma coisa diante dele. Se prostrou nos pés dele, pediu misericórdia e paciência, mas que ele ia pagar tudo que estava devendo para ele. E ele não teve misericórdia daquele conservo. Assim como o rei tinha tido misericórdia dele, né? Ele não teve misericórdia. Ali a palavra diz que ele sufocou aquele servo e ainda mandou lançar na prisão até que lhe pagasse a dívida. E ali
eu creio que ia passando pessoas e viram aquilo que estava acontecendo e foram até o rei e contaram para o rei. E a palavra diz que o rei se indignou com aquele servo que ele tinha perdoado. E ali ele manda buscar ele. E quando ele chega, ele manda que coloquem ele ali também na prisão. Até que ele também pague a dívida que já tinha sido perdoada por ele, né? Então, essa palavra é uma palavra muito abençoada por Deus para nos ensinar. O que Deus nos ensina nessa manhã é que se eu me prostro diante do Senhor para me pedir que Ele me perdoe pelas minhas falhas, sim, porque nós somos falhos. A palavra do Senhor fala que nós somos falhos, Deus sabe disso, nós pecamos toda hora, né? E toda hora também nós pedimos perdão ao Senhor. Mas para que Deus, Ele tenha misericórdia de mim, Ele me perdoe, eu também preciso perdoar aqueles que me machucaram, que me ofenderam, que fizeram algo contra mim que eu não gostei. Eu só posso ter o perdão de Deus e a misericórdia dele na minha vida se eu também perdoar aqueles que me ofenderam. O perdão, ele é algo muito sério na nossa vida. Eu posso fazer a obra de Deus, eu posso pregar a palavra dele, eu posso ajudar as pessoas, fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Mas o principal na minha vida, eu preciso perdoar. Para que Deus receba tudo isso que eu estou fazendo. A falta de perdão, ela nos adoece. Ela nos causa enfermidade. Hoje, se nós olhar para a situação do mundo, muitas pessoas vivem doentes a vida inteira, porque não são capazes de perdoar. Vive com o coração cheio de mágoa, de ódio pelo seu irmão, pelo seu próximo, né? Irmão, tô falando em geral, né? Então, o que o Senhor manda, fala conosco nessa manhã, para nós não guardar esse sentimento dentro do nosso coração, a falta de perdão. Precisamos perdoar o nosso próximo para que nós se torne livre. Liberto. Jesus, ele veio, a palavra dele diz que ele veio para que nós seja livre. Jesus já nos libertou de tudo isso, né? Então nós precisamos ser livre, né? E o perdão, ele nos aprisiona. Somos prisioneiros da falta de perdão. Tem pessoas que vivem doente, a alma vive enferma. Quando eu falo a alma, é os sentimentos que adoecem a nossa alma. É a mágoa, é a falta de perdão, é o ódio. Tudo isso nos deixa a nossa alma doente, enferma. E quando a alma está doente, o nosso corpo também está doente. Então, tem muitas pessoas doente, enferma, não no corpo, mas na alma, porque precisa perdoar, porque precisa se libertar desses sentimentos que não são do Senhor. Então, aqui Jesus fala para nós perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoa toda vez que te machucarem, toda vez que as pessoas te ofenderem. Não guarde isso dentro do seu coração, perdoe, para que você tenha uma vida abençoada pelo Senhor. Nós precisamos ser livres para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A falta de perdão nos torna uma pessoa estéril, uma pessoa que não dá fruto, uma pessoa que não recebe as bênçãos do Senhor, porque a palavra dele também é muito clara. Se eu não perdoo o meu irmão, o meu próximo, nem a minha oferta o Senhor recebe. Eu preciso deixar ali no altar, ir lá, procurar a pessoa que eu machuquei e pedir perdão. Depois sim, eu volto e entrego a oferta e o Senhor recebe. Não deixe que a falta de perdão
paralise a sua vida, trave a sua vida, porque a pessoa que não perdoa, ele não é capaz de perdoar, ele também não está preparado para receber aquilo que Deus tem para ele. Então, nós sabemos que Deus, ele tem tudo de bom para nós. Ele tem o melhor para nós aqui nessa terra. Mas isso também depende muito de nós. Como que eu quero receber as bênçãos do Senhor se eu não sou capaz de perdoar? A nossa oração do Pai Nosso fala isso. Pai, me perdoa para que eu possa perdoar também aqueles que me ofenderam. Jesus nos ensina isso, isso é muito sério. Muita gente hoje tem uma vida paralisada totalmente, porque não consegue perdoar. Muitas pessoas vivem enfermas, doentes, por falta de não conseguir perdoar o seu próximo. Mas que nessa manhã, como nosso Deus, ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso, que nos ensina a cada dia da nossa vida, como nós andar diante da presença dele, né? Então, que nós sejamos livres nessa manhã de todos os sentimentos no nosso coração que não vem do Senhor. Se liberte de tudo isso nessa manhã, para que você seja livre para viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Deus é um Pai que deseja ver o seu filho sempre bem. Ele deseja ver o seu filho sendo abençoado. Ele deseja ver o seu filho dando fruto, prosperando. É assim a vontade do Senhor na nossa vida. Mas muitas vezes nós mesmos impede que Deus nos abençoe. Eu não posso querer para o meu irmão aquilo que eu não quero para mim. Irmão, eu falo do meu próximo. Se eu desejo algo bom do Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor esteja sempre comigo, eu também preciso desejar que assim também seja na vida do meu próximo. Se eu desejo algo bom para mim, eu preciso desejar algo bom também para o meu próximo, para meu irmão, né? Então, quando nós oramos, abençoamos a vida do nosso irmão, nós também somos abençoados. Quando eu quero algo de bom para mim, eu desejo tanto ter uma vida abençoada pelo Senhor, eu também desejo isso para meu irmão, eu também sou abençoado. A palavra do Senhor fala que Jó, ele estava ali numa situação muito difícil, doente, e sendo acusado ali pelos seus amigos. A situação que ele estava era uma situação muito triste, né? E ele precisava de ajuda, de consolo, que os seus amigos que estavam ali com ele o consolassem, né? Mas a palavra diz ao contrário, que os amigos deles também achavam que ele estava naquela situação porque ele tinha pecado contra Deus. E começaram a acusar, começaram a julgar. E o que Deus faz? Deus fala para Jó orar pelos amigos dele. E quando Jó, ele ora pelos seus amigos, Deus abençoa Jó. E é assim que Deus quer na nossa vida. Que nós esteja sempre abençoando nossos amigos, os nossos inimigos, o nosso próximo, o nosso irmão. Que tudo aquilo que eu desejar de bom para mim, eu possa desejar para o meu próximo também. Não deixe, nessa manhã o Senhor está falando algo muito profundo conosco, né? Sobre a falta de perdão. Não deixe que a falta de perdão paralise a sua vida, trave a sua vida. Se você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, ou que seu irmão tem algo contra você, vai lá, perdoa, se livra disso, porque Deus tem pressa em te abençoar. Não deixe que isso impeça a bênção do Senhor sobre a tua vida. Às vezes nós falamos, mas eu não perdoo nunca, fulano me machucou demais, eu não vou perdoar nunca.
isso não é ruim para aquele que está machucado, é ruim para mim, porque enquanto isso está travando a minha vida, paralisando, me tornando uma pessoa estéril, que não prospera, que não recebe nada do Senhor, aquela pessoa está lá prosperando. A falta de perdão, ela é ruim para mim que não perdoo. Não é para aquele que eu preciso perdoar. Porque enquanto eu não perdoo, as pessoas estão vivendo as bênçãos do Senhor e eu estou aqui paralisada como uma terra estéril, que não dá fruto, que não dá nada. Mas nessa manhã, o Senhor quer tornar essa terra em uma terra fértil, uma terra que dá fruto e bons frutos. Amém? Que essa palavra venha falar nessa manhã no seu coração, né? Que o Senhor possa ter falado algo profundo também, não só no meu coração, mas no seu coração. Não deixe que nada e ninguém paralise a sua vida diante do Senhor. Se tem algo para perdoar, perdoe nessa manhã. Se livre disso, se liberte disso e venha viver o melhor de Deus que Ele tem para você. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Que você seja livre, que você seja liberto e que seja como aquela terra, a boa terra que recebe a semente e começa a dar frutos e bons frutos de qualidade que agradam ao Senhor. Nessa manhã eu quero orar por você, para que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale mais no teu coração, para que você não deixe que nada venha impedir as bênçãos do Senhor na sua vida. Perdoe. O perdão é algo que nos liberta. Então, que todos nós sejamos libertos nessa manhã para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Deus tem sempre mais. Quanto mais Ele nos abençoa, mais Ele sente prazer em nos abençoar. Amém? Quero estar orando por você, para que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que nada venha impedir as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu te peço, Pai, que o Senhor visite cada pessoa que vai ouvir essa palavra, Senhor, e que essa palavra venha libertar, Senhor, cada um que se sente nessa manhã prisioneiro de sentimentos que não é do Senhor, meu Pai. Por isso, venha libertar, Senhor, em nome de Jesus, e que essa pessoa, ela se torne uma terra, Senhor, fértil, Pai, aquela boa terra que dá frutos e mais frutos de qualidade, que essa pessoa possa ter uma vida abençoada pelo Senhor, uma vida cheia das bênçãos do Senhor, e que eles possam, cada pessoa, Pai, possa viver o melhor do Senhor nessa terra, porque nós sabemos que o melhor dessa terra é para nós que andamos com o Senhor e que procuramos andar de uma maneira que agrade ao Senhor. Amém?